E no século XX, a interferência política dos Estados Unidos, e agora no século XXI, eu diria que a interferência política de quem, gente? Quem faz uma interferência política econômica no mundo hoje? Estados Unidos. Talvez vocês tenham estudado geografia, que aborda bastante a questão econômica e política. Vocês não estudaram a nova ordem mundial? O mundo bipolar e o mundo multipolar? Já estudaram? Sim. Então, nós vivemos um mundo hoje multipolar, né? Não tem mais aquela bipolaridade. Antes era Estados Unidos, mundo capitalista, e União Soviética, mundo socialista, e aqueles países, um bloco de países neutros. Hoje já não é mais. Hoje é um mundo multipolar, com vários blocos econômicos, e um mesmo país pode fazer parte de vários blocos econômicos. Né? E hoje, qual país, fora os Estados Unidos, se desponta economicamente como uma superpotência mundial, gente? China. China, isso mesmo. Né? A China já é a segunda economia mundial. Mesmo aí com os problemas decorrentes do Covid-19, todos os problemas que a gente teve agora no último ano e início desse ano, com os problemas econômicos que a China vem passando, que o mundo vem passando, mas a China ainda se torna uma grande potência mundial, não só economicamente, mas politicamente, e o que é pior também, né? Militarmente. Tá? Então a gente tem uma mudança de paradigma aí nos países com superpotência, e a consequência para nós, países pobres e ainda subdesenvolvidos na América Latina, continua a nossa condição de subserviência em relação a esses países. Tá bom? Mais uma tela para a gente finalizar essa introdução. Os movimentos de libertação nacional contra o imperialismo, a gente tem o contexto, né, uma concentração fundiária da elite, ainda em alguns países da América Latina continua esse processo, né? Concentração de terra nas mãos de grandes latifundiários, né? E que detém a maior parte das terras do país. No Brasil isso ainda não é muito diferente, embora o Brasil tenha avançado bastante com relação à reforma agrária, mas a gente ainda tem muito problema com concentração de terras. Condições precárias de vida, nós temos ainda muita gente, né, em situação muito precária. Essa pandemia serviu para que muita gente que estava escondida na, na miséria no Brasil, que não era vista, essas pessoas apareceram, né? O mínimo que a gente tem é de 53 milhões de brasileiros que surgiram para receber essa miséria de R$ 600 para se manter durante 3 meses, né? 3 parcelas de R$ 600 para se manter durante 6 meses da pandemia. Agora, ontem, o governo anunciou mais 3 parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. São 53 milhões de brasileiros que estavam escondidos, que ninguém localizava, mas que existem. A gente está falando de Brasil, né? Sem falar do restante dos países que vivem em condições semelhantes. A corrupção dos governos, a gente está vendo cada dia que passa se torna pior a situação dos governantes. O Brasil está fazendo um papel muito feio lá fora, né? A gente está mostrando um lado muito feio do país, da corrupção, né? Ela sempre existiu, mas agora está escancarado, está público e notório para todo mundo ver, né? Parece que se tornou algo assim comum, né? Faz parte do dia a dia, faz parte ser corrupto, né? As pessoas perderam a compostura. Os participantes, a burguesia e camadas populares, elas foram às ruas e começaram a tomar
sem partido, né? Partido no sentido de tomar parte da situação e se reivindicar. Só que às vezes as reivindicações elas são totalmente exageradas, né? Com muita violência, mortes, incêndios, depredações de prédios, saques, enfim. E o destaque, né, a gente tem um destaque aqui, né, a Revolução Mexicana, mas a gente tem muitos outros conflitos que a gente pode citar ao longo das próximas aulas, tá bom? Bom, a gente já falou da Revolução Mexicana, então eu vou pulando aqui agora. E nós vamos direto lá para o próximo tema. Eu queria, antes de começar o próximo tema, lembrar para vocês que, olha, essa atividade, gente, eu coloquei lá no Google Classroom, eu fiz a cópia desse exercício e postei lá para vocês. O que vocês precisam prestar bastante atenção para vocês responderem esse exercício? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção mesmo, senão vocês não vão conseguir fazer. Tomando com base a história do México após a emancipação política, explique o significado da charge. Tá? Vocês vão analisar, não é apenas o tio Sam, tá? Não é só o tio Sam e o mexicanozinho aqui, tá? Tem uma frase aqui dentro desse balão, desse balão, que vocês precisam analisar. Lá na atividade que eu postei para vocês no Google, não ficou muito nítido, porque é cópia do slide, então ficou um pouco apagado, mas eu quero que vocês olhem na apostila para vocês, que façam primeiro na apostila e depois transcrevam lá, tá? Leiam bem com atenção essa frase. Pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Tá? Vocês vão analisar esta frase, esse contexto do fato do México fazer divisa com os Estados Unidos. O que isso representa para o México? Vocês sabem que os Estados Unidos construiu um muro que separa o México dos Estados Unidos, que proíbe a entrada de mexicanos de forma clandestina para os Estados Unidos, que deporta os mexicanos que entram de forma clandestina, não só os mexicanos, como qualquer outro latino-americano que tenta atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. Então, é esse contexto aqui que vocês vão analisar, tá? Então, vocês precisam prestar bastante atenção para fazer a análise dessa atividade, tá? Agora sim. Nós vamos falar aqui os países latino-americanos, o populismo na América, primeiras décadas do século XX. Então, nós vamos ter alguns fatores importantes do populismo, tá? Propositavelmente, eu coloquei populismo aqui no início da tela, né? Aqui vocês estão vendo o populismo, e aqui embaixo, de novo, o populismo. Tá? Então, o populismo ele é decorrente do crescimento da população, um aumento exacerbado da população por vários fatores, né? Um avanço da medicina, que produziu medicamentos que fez com que a vida das pessoas se prolongasse, que diminuiu a mortalidade infantil, que aumentou a longevidade das pessoas. Esse crescimento também está
está atrelado à maior produção de alimentos, enfim. As condições de vida que deram uma leve melhorada, mas ainda tem muito que melhorar, né? A rápida urbanização, essa urbanização crescente por conta da industrialização, que fez com que houvesse um êxodo rural, né? A migração do homem do campo vem para a cidade em busca de trabalho, ao mesmo tempo que a zona rural deixou de ser atrativa para essas famílias que perdem o seu emprego porque as máquinas substituem a mão de obra do trabalhador rural. Então, a gente vai encontrar falta de emprego para essa população na zona rural e eles vão buscar emprego na zona urbana. Só que isso vai ter uma consequência também, né? Nem tudo são flores. Vocês já assistiram um filme chamado Ilha das Flores? Um documentário? Não. Nunca assistiram? Não. Eu vou anotar aqui que eu quero passar para vocês. Deixa eu marcar aqui. Ilha das Flores. Vocês vão ficar estarrecidos. Muito bom. Nem tudo são flores na Ilha das Flores. Tem essa frase, muito importante. Bom, surgimento de cortiços, né? Então as pessoas vão morar amontoadas em cortiços, uma família inteira, né? Pai, mãe e filhos, às vezes avós, cunhados, todo mundo morando no mesmo cômodo, num cortiço. Você tem várias famílias morando numa única casa, com vários cômodos, com um único banheiro para todo mundo, um único tanque de lavar roupa para todo mundo. A condição de favelização, né? As comunidades, hoje comunidades, mas antigamente a gente chamava de favela. A exclusão social, que perdura nessas comunidades. E o surgimento de líderes políticos que prometiam o fim dos problemas sociais em troca de votos. Então, esse conjunto de fatores, esse conjunto de fatores mesmo, né? Não tem outra palavra. Esse conjunto de fatores agrega ao nome, à denominação populismo, tá? O populismo está ligado diretamente a esse conjunto de fatores. Vamos lá. A tendência política que surge, então, é o populismo. Destaca entre os países latino-americanos o Brasil e a Argentina. Os outros países passaram pelo populismo, tentaram copiar a prática do populismo, mas não tiveram o mesmo êxito que teve no Brasil e na Argentina, por dois motivos. No Brasil e na Argentina, houve uma durabilidade maior. Brasil, 15 anos com Getúlio Vargas. Argentina, quase 10 anos com Juan Domingos Perón. As lideranças carismáticas, né? Getúlio Vargas no Brasil e Juan Domingos Perón na Argentina. Na Argentina ainda tinha um papel importante da Eva Perón, a Evita Perón, que ela era uma artista do cinema e que se destacava ainda mais no populismo. A adoção de políticas que se aproximam, ora, da tendência dos Estados Unidos, do New Deal, né? Novos dias, novas épocas, ora do fascismo italiano, no intuito de conquistar camadas populares que desejavam melhores condições de vida. Então, era juntar a fome com a vontade de comer. O governante fazia um discurso que vinha de encontro com os anseios da população. Então, isso fazia o quê? Tornava-se atrativo a participação daquele governante na vida das pessoas, e as pessoas abraçavam essa causa de forma incontestável, né? Ficavam cegas. Assim como hoje, fazer uma crítica, né? Hoje tem muita gente cega que não abre mão para enxergar as mazelas que vêm acontecendo no governo brasileiro, tá? Agora, não é uma questão de gostar ou não gostar do presidente.
é uma questão de enxergar os erros que vêm sendo cometidos dia após dia e que só não enxerga quem não quer. Não é uma questão de dizer que esta ou aquela emissora de televisão é tendenciosa e só fala mal do governo. É uma questão de você analisar quem é que está certo e quem é que está errado, através do quê? De evidências. Contra fatos não há argumentos. Os fatos estão aí. Não adianta argumentar, mas a população precisa compreender, né? Ter discernimento. E aonde que a gente vai encontrar discernimento? Instrução para discernimento. A escola, a educação é a grande ferramenta que tira as nuvens, a cortina dos olhos daqueles que ainda não conseguem discernir o que passa lá fora, né? Então a gente tem que dar um crédito para a escola, um crédito para os educadores, para que a gente consiga perceber o que é que está passando lá fora. Nunca a escola, os educadores e os meios de comunicação sérios foram tão importantes como agora, para a gente realmente perceber quem está certo, quem está errado. Vamos lá. Populismo. O termo populismo, ele é muito amplo, tá? A gente vai encontrar uma diversidade de definições. Não existe uma definição única, né? Populismo é isso, isso e isso. Não. Existe uma diversidade de termos, mas existem alguns consensos, né? Existem algumas características que são próprias do termo. O termo utilizado para definir movimentos políticos com características distintas em períodos diferentes de tempo, fator que causa certa dificuldade para se estabelecer um conceito que possa ser aplicado de maneira geral. Então, esse é o ponto de vista da Maria Lígia Prado, uma historiadora muito conceituada no Brasil, que define que não existe uma definição, ela define que não existe uma definição única para o termo populismo. Agora, existem características específicas de cada país, isso sim, é um consenso entre todos, mas existe uma característica que é comum. Tem um exercício, pessoal, tanto no Hora de Estudo, como também no livro de atividades, tá? Eu preparei a atividade para vocês ontem, ela foi disparada agora às 7h30 da manhã no Google Classroom, e tem 2 exercícios que são semelhantes, tá? Tá em formulários diferentes, mas são semelhantes, que vai pedir as características do populismo. Tá aqui, ó, a resposta para vocês está aqui. Características do populismo. Chefe de Estado carismático, né? O que é o carismático? Muito amigo, sorridente, é aquele que pega a criancinha ranhenta no colo, que beija pobre, que toma café frio com pastel murcho na padaria para dizer que é amigo do pobre, tá? Liderança popular, apoio de diferentes grupos da sociedade e de governos, né? Os apoios vêm de sindicato, o apoio vem da igreja, o apoio vem do feirante, o apoio vem do comerciante, enfim, recebe apoio de diversos grupos da sociedade. E de governo também, né? Então, os partidos políticos se aliam. Uma outra característica, o nacionalismo exacerbado, né? Esse amor à pátria, assim, fora do comum, um ufanismo, na verdade, né? Intensa propaganda política, então, no caso aqui do Getúlio Vargas e do Juan Domingos Perón, até as cartilhas continham mensagens políticas. Hoje, se você pegar um livro didático, distribuído pelo governo do estado de São Paulo para as escolas públicas, aqui no estado de São Paulo, ou em qualquer parte do território brasileiro, você vai encontrar na contracapa do livro o hino nacional brasileiro. Por que isso está lá?
porque é ainda um resquício, é uma sobra dessa ideia populista lá do Getúlio Vargas. Foi implantado no governo dele. E nós estamos lá 80 anos depois do governo dele, quase 80 anos depois do governo dele, fazendo a mesma prática. E o brasileiro não sabe cantar o hino nacional de cor. Então, que papel isso tem? Só para dizer que o brasileiro é patriota? Isso não justifica, né? Mas alguém está ganhando para fazer a impressão desses livros com o hino nacional na contracapa. Líderes populistas garantiam o poder buscando atender os interesses dos diferentes grupos sociais, de forma que obtivesse uma ampla sustentação. Então, é um jogo de compadrismo, né? É um toma lá da cá. Eu apoio você integralmente, eu libero verbas para você. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Ministério das Comunicações, que foi ressuscitado agora, semana passada, pelo governo do Bolsonaro. Né? Ressuscitou o Ministério das Comunicações, que tinha sido extinto. Uma das funções do Ministério da Comunicação é gerenciar as verbas publicitárias. O que ele vai fazer? Ele vai doar dinheiro para as emissoras de televisão, fazer propaganda do Estado, do governo. Né? Quando eu estou falando Estado aqui, é o Estado-nação, não é o Estado-União, unidade federativa. Para fazer propaganda oficial do governo federal. Propaganda depreciativa? Não. Propaganda ufanista. Né? Então, essa prática já vem lá de 1945, 1930. O DIP já fazia isso, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda. No rádio foi criado a Hora do Brasil. Agora a Hora do Brasil se tornou flexível, mas antes era assim, gente. Dava 7 horas da noite, todas as emissoras de rádio do Brasil inteiro paravam a sua programação e das 8 horas da noite, das 7 horas da noite até as 8h30, tinha 1h30 de programação só de Brasília, falando só do governo federal, tá? Tinha o prefixo lá, uma voz de locutor de FM super, né, impostada, dizia assim: em Brasília, 19 horas, no ar, a voz do Brasil. E aí as pessoas que não desligavam o rádio eram obrigadas a ouvir notícias lá do governo federal. E mais meia hora, para 1 hora de governo federal e meia hora para ouvir notícias do Judiciário, do Senado, da Câmara dos Deputados. É importante? É uma forma de prestação de serviço, né? De dizer o que estão fazendo. Mas, a partir do momento que aquilo se torna obrigatório, aí já não é mais uma prestação de serviço, né? É um ufanismo também. Hoje isso já foi, essa tradição foi quebrada e as emissoras de rádio conseguiram na justiça mudar essa forma. Elas são obrigadas a transmitir dentro da sua programação de 24 horas. Elas transmitem no horário que melhor lhe convier. Muitas ainda mantêm as 19 horas, outros já colocam até de madrugada para não atrapalhar a sua programação. Vamos lá. A Argentina. Em 1946, Juan Domingos Perón foi eleito presidente pelo Partido Laborista. Laborista, de labor. Labor vem da palavra trabalho, né? Então, na verdade, o PL, o Partido Laborista, se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria o Partido Trabalhista ou o Partido dos Trabalhadores da Argentina, de 1946.
E ele governa de 1946 a 1955, quase 11 anos. Né? Não governa mais porque o governo militar, o regime militar se implanta no país e tira o Perón de circulação. Conta com amplo apoio popular, assim como no Brasil, especialmente da classe trabalhadora, assim como no Brasil. Com o apoio da esposa, Eva Perón, reforçou o trabalhismo. Então, a gente já vai ver uma tela que vai explicar o que é o trabalhismo. Princípio amplamente defendido desde o início da sua carreira política. O governo Perón, construção de ferrovias, o que ele fez importante, né? Quais são as grandes realizações? Construção de ferrovias, porém, quem tomava conta eram grupos ingleses. Sistema telefônico, quem tomava conta, companhias estadunidenses. Mais 10 minutos e a nossa conexão cai, tá? Medidas para a afirmação do nacionalismo político e econômico e revisão constitucional, que era a ideia de fazer a reeleição do Perón, que ele acabou conseguindo ser reeleito, mas primeiro mandato, de 1946 a 1951, o governo do Perón foi apoiado pela população, né? Estabilizado, apoiado, foi carregado no ombro, e implantou várias medidas políticas que apoiou amplamente os trabalhadores, né? Teve várias medidas, assim como fez Getúlio Vargas, criou carteira de trabalho, 13º, férias remuneradas, reduziu a jornada de trabalho, criou condições para os trabalhadores. Já o segundo mandato, de 1952 a 55, ele vai enfrentar sérias oposições, entre elas a da Igreja Católica e a das Forças Armadas. Até que em setembro de 1955, ele é deposto por um golpe articulado pelo exército argentino e sai definitivamente do poder. Tá? Professor, Pois não? só uma dúvida. Esses slides que você fez, você ainda vai mandar ou já Já, mandou? já, Vai já, mandar? já mandei, já está lá postado para vocês essa semana passada. Tá bom, então. Obrigada. Imagine. O trabalhismo, o que seria a definição de trabalhismo? Diz respeito à política que defendia o apoio aos operários e descamisados. Aí, gente, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa definição. O Vargas vai ficar conhecido como o pai dos pobres, ó a definição. Vargas, pai dos pobres e mãe dos ricos, tá? Vargas, pai dos pobres e mãe dos ricos. E o Juan Domingos Perón vai ser o pai dos descamisados na Argentina, tá? Termo utilizado em referência à população mais carente. Perón pregava o uso dos benefícios para atender às reivindicações operárias por meio da criação de sindicatos e de confederações, Confederação Geral de Trabalhadores. Então, é sempre aquela máxima, né? Um governo assistencialista. Por que um governo assistencialista? Porque um governo assistencialista, ele dá, né? Ele oferece. Só que, em contrapartida, ele controla. Então, ele tem as massas, né, a população, na palma das suas mãos. Ele controla tudo, inclusive os sindicatos, porque se ele dá à população mais carente, os sindicatos perdem o seu papel de manipulação dessas massas. Então, ele controla toda a população e o sindicato perde o campo de atuação. Os partidos políticos também deixam de ter a grande influência que tinham, porque o governo faz o que o partido político deveria fazer. Tá? Então, é uma forma de controle mesmo amplo. Daí aqui nós temos uma foto, né,
Multidão demonstra aceitação de Juan Domingos Perón em 1946 para presidente. Aí a gente tem lá Juan Domingo Perón em campanha para a presidência da República em Buenos Aires, 3 de janeiro de 46. E aqui a gente tem estudantes argentinos ao redor do busto derrubado de Perón após a deposição do presidente em Buenos Aires, 27 de setembro de 51. Interessante, né, que assim como nós temos lá na foto de abertura a construção, né, a confecção do busto do Getúlio Vargas sendo construído, aqui nós temos o busto do Perón sendo derrubado, né? É um antagonismo aqui da ascensão e queda do poder de dois grandes líderes, né? Getúlio Vargas comete suicídio, Juan Domingos Perón é deposto do governo. O mapa mental, pessoal. Isso aqui é muito interessante para vocês estudarem, tá? Nesse mapa mental a gente tem todo o resumo da unidade, tá? A América Latina, né? No século XVI, no século XIX, no século XX. Aqueles movimentos de libertação nacional contra o imperialismo, a Revolução Mexicana, a emancipação política do México, após a proclamação da República, as características do México, o governo do Benito Juárez, o governo do Porfírio Dias, a Revolução Constitucionalista, o populismo latino-americana, né, nos países latino-americanos após as décadas de 20. As características que eu falei para vocês, tá? Então a gente tem lá chefe de Estado carismático de grande liderança popular, apoio de diferentes grupos, nacionalismo, propaganda política e variado conforme cada país. E um exemplo da Argentina é o trabalhismo. Aí, resolver as atividades das páginas 13 e 14, postar as respostas no Google Classroom, resolver as questões do livro de atividades de história das páginas 4 a 9, postar as respostas no Google Classroom. E qualquer dúvida, assistam a aula novamente quantas vezes forem precisas no YouTube. Eu vou deixar os links para vocês. Façam os exercícios e postem no Google. E qualquer dúvida, vocês entram em contato com o professor pelo WhatsApp. Tá certo? Tudo bem? Sim. Certo. Eu vou fazer a reconexão só para eu passar para vocês a música que eu falei para vocês. E aí eu já me despeço, tiro as dúvidas se alguém tiver alguma dúvida e já encerro a aula porque a gente termina mais cedo hoje, tá? Eu volto em 2 minutos. Oi, Renan. Você chegou? E aí, professor? Tudo bem, meu filho? Tudo bem, senhor? Bem. Você veio para a segunda aula, né? Sim. Tá certo. Vou pôr a presença para você. Mais alguém chegou para a segunda aula? Eu, professor, eu cheguei na segunda aula. Quem, filho? O Matheus Magueta. Ah, o Matheus Mangueta. Matheus do céu, você tá cheio de falta. Oi, quem falou? Eu, Marcelo. Marcelo também? Uhum. Tá, Marcelo, Renan e Matheus Mangueta. A Luísa não apareceu mesmo? Luísa não. Franciele também não? Também não. Emerson também não? Não. E Beatriz? Também não. Certo. 2 palitos e eu volto com vocês, tá?